Boa noite a todos, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Valderrama, professor lá no CTSEB. É o seminário da nossa denominação. E nós estamos aqui nesse final de semana. Estivemos aqui ontem, o dia todo, e hoje também, o dia todo, ensinando no CTM, o curso teológico por módulos. Vale muito a pena você fazer esse curso, você entrar lá no site, conhecer um pouco mais sobre o CTSEB e o CTM, que tem um polo aqui na ICEA Brasília. E nós estamos aqui nesse final de semana e estaremos novamente no dia 22 e 23 de março, dando continuidade a esse módulo que nós estamos estudando nesse trimestre. Eu quero que você abra a sua Bíblia num texto bem conhecido, texto de Filipenses, capítulo de número 1. Deixe a sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo de número 1. Eu quero falar um pouquinho sobre o contexto em que Paulo escreve essa epístola. Se você ler depois com bastante calma e muita atenção, Atos, capítulo de número 16, você vai ver como aconteceu a chegada do Evangelho à Europa. Entre os anos de 49 a 52, Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele alcança a Europa. Ele queria ir para a Ásia, mas ele está em Troade e ele tem uma visão na qual ele vê um varão macedônio dizendo: passe a Macedônia. E ele vai então e viaja e ele chega a Filipos. Em Filipos ele vai pregar ali na beira de um rio, ele vai para um lugar de oração na beira de um rio. E lá então uma mulher ouve o Evangelho, o nome dela é Lídia. E ali começa a igreja de Filipos, na beira daquele rio. E Paulo tem algumas lutas bem difíceis em Filipos, né? Ele prega, há conversão, mas ele continua indo naquele lugar. Tem uma jovem lá que ela é possessa, ela tem os seus senhores que ganham dinheiro com as suas adivinhações. Ela vai atrás de Paulo falando: esses homens anunciam a palavra do Senhor. E num dado momento Paulo então repreende e liberta essa jovem no poder de Deus. Ela é liberta da ação diabólica. Os seus senhores veem que a sua esperança de lucro foi embora. Eles trazem então as autoridades, promovem um tumulto para que Paulo então e Silas fossem presos. E eles são açoitados, eles são presos. Mas naquela noite, à meia-noite, eles estão cantando, eles estão louvando ao Senhor na prisão. Deus então, sobrenaturalmente, faz com que haja um terremoto. As cadeias se quebram, as portas se abrem. O carcereiro desesperado pensou que todo mundo tinha fugido, intencionava tirar a própria vida. Paulo então não permite que ele se mate, e então Paulo prega para ele, prega para a sua casa, para a sua família, há o batismo. E aí então, na manhã seguinte, Paulo é solto e Paulo se reencontra com aqueles irmãos, né? Paulo ainda teve a oportunidade de falar, né, como foi injusto os açoites e a própria prisão, porque eles eram cidadãos romanos e eles estavam numa colônia romana que era a cidade de Filipos. Você vai ver essa história toda que eu resumi aqui lá em Atos, capítulo de número 16. 10 anos aproximadamente se passaram. Paulo agora ele está preso na cidade de Roma, prisão domiciliar. E a igreja que amava o apóstolo Paulo, que conhecia o apóstolo Paulo, que já tinha contribuído financeiramente com seu ministério, ao tomar conhecimento de que Paulo estava lá em Roma, preso, ela envia, muito provavelmente, um dos seus líderes, um homem chamado Epafrodito, para levar uma oferta para Paulo e fazer companhia para Paulo nessa prisão domiciliar em Roma. Epafrodito não somente leva a oferta, mas ele também dá um breve relatório acerca da situação da igreja. E essa carta que nós temos, escrita por volta do ano 61, 62, é uma carta em resposta àquele relatório que Epafrodito falou para Paulo em Roma, no ano 62. Paulo tinha alguns propósitos quando ele escreve essa carta. Ele queria expressar por escrito o seu agradecimento pela oferta que a igreja de Filipos havia enviado a ele. Ele queria também que ele havia decidido mandar Epafrodito antes do esperado,
Ele manda Epafrodito de volta para Filipos antes do esperado, para que, por causa da enfermidade com que Epafrodito foi acometido, e não porque Paulo estava insatisfeito com o serviço prestado por Epafrodito. Ele também queria informar aqueles irmãos a respeito da situação dele em Roma. Também ele escreveu para exortá-los à unidade. Haviam duas irmãs na igreja de Filipos, uma se chamava Evódia e a outra Síntique, que por alguma razão elas tinham influência na igreja e elas começaram a ter alguns tipos de ideias e conceitos e perspectivas contrárias. E Paulo escreve falando, exortando a igreja à unidade. Paulo queria desarmar essa bomba dentro da igreja. Ele escreveu também para adverti-los em relação aos falsos mestres. E nós sabemos que a carta aos Filipenses, Paulo preso em Roma com o futuro incerto, ela é uma carta que em todos os capítulos há menção à alegria e ao regozijo. Em todos os capítulos, todos os capítulos. Mas o grande tema dessa carta é Cristo. Por quê? Porque no capítulo 1, Paulo vê a Cristo como a sua vida. Ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vê a Cristo como a sua vida no capítulo 1. No capítulo 2, ele retrata a Cristo como o modelo da genuína, da verdadeira humildade. Quando ele diz assim, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E no grego, essa palavra sentimento, ela é de difícil tradução para a nossa língua. É a ideia de atitude, como algumas versões trazem, é a ideia de sentimento, como outras versões trazem, mas é mais do que isso. Daria para fazer aí alguns sermões aí sobre essa palavra que aparece no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, a palavra grega frônesis. Dá para fazer alguns sermões aí sobre isso. Capítulo 3, ele apresenta a Cristo como aquele que vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Cristo é aquele que vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Capítulo 3, verso 21. E no capítulo 4, ele mostra que Cristo é aquele que dá poder e dá condições a ele, Paulo, para viver toda e qualquer circunstância, tanto fartura quanto escassez. Quando ele diz no capítulo 13, tudo posso todas as coisas naquele que é Cristo, naquele que me fortalece. Aqui no capítulo 1, eu quero me ater nessa noite aos versículos 1 até o versículo de número 11. Filipenses capítulo 1, versículo 1 a 11. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, e o texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, sejam nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo começa a sua carta identificando-se como aquele que é servo de Jesus.
ele e Timóteo, servos de Jesus. E ele identifica os seus destinatários. E quem são os seus destinatários? Os santos, pessoas separadas por Deus. Todos nós, como cristãos, todos nós que um dia experimentamos novo nascimento, arrependimento e fé, nós somos separados por Deus, nós fomos separados por Deus, nós somos santos, não no sentido da impecabilidade, mas no sentido de ter sido separado por Deus, para sermos servos de Deus, para servirmos ao Senhor. E a igreja ela é composta por quem? Por aqueles que foram separados por Deus, pelos santos. A igreja é composta por quem? Pelos presbíteros. Ele fala sobre os supervisores do rebanho. E ele menciona também os diáconos. E agora ele vai falar sobre vai dar a sua saudação clássica, graça e paz. E é interessante que nas epístolas de Paulo é sempre nessa ordem. A graça é a graça de Cristo concedida ao seu povo. E essa graça resulta em paz. Essa é a saudação de Paulo. E agora, dos versos de número 3 até o verso de número 11, Paulo vai expressar a sua ação de graças por aqueles crentes. E ele vai também orar, expressar a oração que ele fazia em relação àqueles crentes. E nós podemos extrair desse trecho, desse texto, verso 3 ao verso 11, há algumas qualidades que devem fazer parte da vida daqueles que vivenciam o Evangelho. Um dia você experimentou o novo nascimento, arrependimento e fé. Um dia você descobriu que você, sem Cristo, estava espiritualmente morto, debaixo da condenação de Deus, sob influência diabólica. Que sem Cristo você iria morrer e iria experimentar a perdição eterna. O Espírito Santo trouxe clareza à sua mente, ao seu coração. Você experimentou o novo nascimento, o arrependimento e a fé. E você é salvo. Nós cremos no Evangelho, nós somos salvos. A salvação não se perde. Nós cremos na doutrina da perseverança dos santos. Nós não perdemos a salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui a igreja de Filipos, ele diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Nós não temos como perder a nossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos entender que a vida cristã, ela é vivida com alguns compromissos, com algumas qualidades. E Paulo destaca aqui algumas qualidades que ele via naqueles irmãos e que ele queria continuar vendo na vida, na espiritualidade daqueles irmãos. E eu quero destacar nessa noite três qualidades que devem fazer parte da nossa espiritualidade, da maneira como nós vivemos o Evangelho. E a primeira qualidade é justamente o compromisso, versículo 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Passaram-se 10 anos que Paulo havia plantado aquela igreja. Aquela igreja vinha mantendo um apoio financeiro à obra de Paulo. E agora Paulo está preso. E Paulo está escrevendo para essa igreja e está dizendo assim: eu agradeço a Deus por tudo que eu lembro de vocês. Fazendo sempre com alegria. Ele lembra daqueles irmãos com alegria e com súplicas por eles, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Mas será que Paulo, preso em Roma, lembrando de 10 anos atrás, quando ele plantou essa igreja em Filipos, e tudo que ele passou em Filipos, será que ele só tinha boas lembranças? Não. Ali ele foi falsamente acusado, ali ele foi injustamente açoitado e preso, acorrentado.
Porém, ele não se atém às lembranças ruins, porque o que vem à mente quando ele lembra de Filipos são os crentes e a igreja que contribuía com ele. As lembranças das conversões, da libertação, da comunhão e da cooperação daqueles irmãos. Uma marca evidente na vida do salvo é essa marca: ele é compromissado, há um compromisso. E Paulo diz aqui que eles têm tido esse compromisso, eles têm participado, eles têm comungado da obra que Paulo estava realizando, que é a pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia. Que primeiro dia? O dia que eles creram, desde o primeiro dia até agora, que Paulo estava preso, com um futuro incerto, lá na cidade de Roma, eles vinham contribuindo e apoiando o ministério do apóstolo. Desde o primeiro dia. Talvez você lembre que em um tempo distante, você experimentou novo nascimento, arrependimento e fé. Em um tempo distante, você ainda lembra do dia em que você se rendeu ao Senhor Jesus. Num tempo distante, a época em que você conheceu o Evangelho da Salvação. E talvez você ainda lembra que naquela época você tinha talvez muito mais compromisso do que hoje. O tempo foi passando e aquele fervor do recém-convertido foi esfriando. Aquele primeiro amor foi se perdendo. Mas a marca que deve haver como uma qualidade na nossa vivência do Evangelho é o compromisso. A segunda qualidade que nós vemos aqui no texto é a constância. Primeira qualidade, compromisso. Segunda qualidade, constância. Versículos 6 a 8. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, eles estavam firmes. Eles haviam contribuído com o progresso do Evangelho desde o primeiro dia. Se você for lá para Atos, capítulo de número 16, verso 40, o texto diz assim: tendo saído da prisão, isso lá 10 anos antes de Paulo escrever essa carta, quando ele estava preso lá em Filipos. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, a primeira crente da Europa, que nem era europeia, por assim dizer. Lídia era de Tiatira, ela era vendedora de púrpura. Mas ela foi a primeira crente ali em Filipos, a primeira que creu. Eles voltam para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Lucas não registra aqui no verso 40 de Atos 16. Mas nessa despedida já houve uma oferta para o apóstolo Paulo. Como é que você sabe disso, pastor? Porque Paulo menciona isso lá em Filipenses 4, versículo 15 e 16. Diz assim: e como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, quando ele está saindo lá de Filipos, nenhuma igreja se associou comigo na questão de dar e receber, exceto vocês somente. Desde lá, desde o primeiro dia, eles mostraram um compromisso e contribuíram com o apóstolo. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Filipenses 4, 15 e 16. Desde o primeiro dia, ela mostra um compromisso, é uma igreja compromissada, que ajuda o apóstolo Paulo, contribui com o progresso do Evangelho. Desde o primeiro dia. Mas agora nós vemos aqui a constância desses irmãos, porque o verso 6 diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eles se mostraram crentes compromissados desde o primeiro dia, e Paulo tem uma convicção: Deus vai completar a obra neles até o dia. Que dia? O dia do encontro com Cristo. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
E ele vai falar por que era certo ele pensar dessa forma. Verso 7. Aliás, é justo que eu pense assim, ou que eu creia assim sobre todos vocês. Porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Meus irmãos, nós que experimentamos novo nascimento, arrependimento e fé, nós que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus começou uma obra em nós. Essa obra é ininterrupta. Ela é inadiável, ela não se adia. E ela é uma obra que Ele começou em nós, a saber, criar em nós, formar em nós o caráter de Cristo. E Ele vai formar em nós o caráter de Cristo até o dia em que nós nos encontrarmos novamente com Ele. A salvação, ela é algo tão especial na nossa vida e tão precioso, esse presente maravilhoso ofertado pela graça a nós, que ela não é algo que nós temos condições de perder. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que aqueles que foram eleitos e predestinados chegarão ao estado de glória. Então um dia nós estaremos na presença do Senhor para sempre, não com um corpo corruptível, que adoece, que envelhece, que tem rugas, que tem queda de cabelo. Por que está todo mundo olhando para mim, hein? Agora eu não entendi. Um dia nós estaremos com o Senhor com um corpo glorificado. Com o corpo glorificado na presença do Senhor. E a igreja de Filipenses, Paulo sabia que Deus começou uma boa obra neles e haveria de completar até o dia de Cristo. E esses irmãos, eles tinham uma qualidade que era constância, perseverança. Porque Paulo fala, olha, é justo que eu pense assim de vocês, porque eu trago vocês no coração, sejam nas minhas algemas, seja na defesa, na confirmação do Evangelho, porque vocês são participantes da graça comigo. Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês, no profundo afeto por Cristo. Paulo diz que era justo ele pensar assim daqueles irmãos, porque eles eram compromissados com o avanço do Evangelho de Jesus. Eles eram caracterizados pela constância. Agora, guarda isso que eu vou falar para você. A perseverança não é a causa da salvação. Ela é uma das marcas registradas da eleição. A perseverança não é a causa da salvação. Ela é uma das marcas registradas da eleição. As pessoas não são salvas por causa da perseverança. A salvação é por causa da graça, por meio da fé, com base na obra de Cristo na cruz. E aqueles que foram alcançados pelo Evangelho são caracterizados como eleitos de Deus, como aqueles que têm perseverança. Aqueles irmãos, eles eram caracterizados assim. Eles não abandonaram a Paulo nos momentos de luta. Eles não se entregaram ao desânimo. Eles não demonstraram um compromisso efêmero, passageiro, rápido. Mas em uma época em que a comunicação não era tão fácil como a nossa hoje aqui, eles tinham zelo pelo ministério do apóstolo Paulo e mantinham a contribuição oportunamente na vida do apóstolo, visando o progresso do Evangelho. Quais eram as qualidades deles? Nós falamos aqui, que apontamos no texto, que são 3. Primeiro, eles eram compromissados, havia compromisso. Segundo, eles demonstravam constância, era contínuo.
Mas há uma terceira qualidade, e é a qualidade que aparece no verso 9 a 11, na oração que Paulo fazia por aqueles crentes. Verso 9, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem, experimentem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para o louvor, para a glória e o louvor de Deus. Há uma terceira qualidade, a saber, crescimento contínuo. Eles eram marcados pelo compromisso, pela constância e pelo crescimento contínuo. Tudo com C, né? Tudo com C. Compromisso, constância, crescimento contínuo. Essa é a oração que Paulo fazia por aqueles irmãos. Ele queria que aqueles irmãos continuassem a crescer no amor. Eles já tinham o amor. Eles amavam de verdade. Eles amavam, inclusive o próprio Paulo. Mas ele queria que esse amor tivesse um senso, uma percepção de conhecimento, discernimento, um amor com discernimento. Ele queria que aqueles irmãos experimentassem discernimento espiritual. Discernimento espiritual. O propósito desse crescimento é que eles possam aprovar o que é excelente, rejeitando a mediocridade e buscando sempre o melhor segundo a vontade de Deus. Ele queria que os irmãos discernissem espiritualmente. E ele queria vê-los cada vez mais preparados para o dia de Cristo. Que os crentes pudessem se mostrar sinceros. Aqui essa ideia da sinceridade era a ideia de uma sinceridade relacional. Uma sinceridade nos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, sinceros. Sem interesses escusos. Sem segundas intenções. Sem aproveitamento. Sem olhar para a pessoa e tratá-la como um meio para se alcançar um objetivo. Sinceros e inculpáveis quando Cristo retornar. Que eles pudessem demonstrar uma vida que era cheia do fruto da justiça de Cristo. E essa oração que ele fazia era para que eles pudessem glorificar a Deus. A intenção final, quando Paulo fala que ele orava por essa igreja dessa forma, era para que eles pudessem promover a glória de Deus. Não era só um benefício para os próprios crentes, visando os interesses dos crentes, mas acima de tudo a glória de Deus. Ele queria que aquela igreja pudesse cada vez mais continuar vivenciando essas qualidades. Que eles pudessem continuar amadurecendo. Que eles pudessem experimentar continuamente conhecimento e crescimento. Que eles pudessem experimentar as coisas excelentes. Que o amor trouxesse a eles decisões com discernimento, decisões certas. Conduta certa, relacionamento certo dentro da igreja. Que eles experimentassem o fruto da obra de Cristo neles para a glória de Deus. Queridos irmãos, nós como cristãos devemos ser caracterizados pelo compromisso, pela constância e pelo crescimento contínuo. E nós não devemos pensar nessas qualidades como realidades que nós teremos para apresentá-las diante de Deus e dizer assim: o Senhor agora tem que me deixar entrar na sua presença, porque olha as qualidades que eu tive, eu tenho aqui boas obras para te entregar. Mas como consequências, como frutos visíveis do nosso relacionamento com o Senhor, da salvação que temos em Cristo.
Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala que nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As boas obras, elas são resultado do relacionamento que nós já temos em Cristo, com Cristo. Quero concluir com alguns desafios, e desafios que são para você e também para mim. Primeiro grande desafio que nós temos quando nós pensamos na igreja de Filipos, no contexto em que Paulo escreveu essa carta a essa igreja, é cultivarmos a alegria e a gratidão, mesmo diante do sofrimento e das incertezas. Interessante, Paulo ele tem esse tom aqui, nesses versos, de tanta parceria e tanta cooperação, mas ao mesmo tempo, se você for continuar lendo o capítulo, ele vai falar que ele não sabe o que é melhor, se é partir e estar com Cristo, ou se é continuar servindo os irmãos. Por quê? Porque naquele momento, no ano 60, 62, ele não sabia se ele ia sair vivo da cadeia. E ele não sabe o que é melhor, partir e estar com Cristo, ou continuar servindo aos irmãos. É um paradoxo falar de parceria num contexto em que se fala de luto. Mas Paulo tinha essa paz para falar isso para os irmãos. E Paulo também nos apresenta outro paradoxo aqui. Ele não sabe sobre o seu futuro. As prisões romanas eram inóspitas. As prisões romanas eram ruins. E ele não tem segurança nenhuma em relação ao seu futuro, humanamente falando, como prisioneiro, sob custódia do Estado. Mas ele escreve em todos os capítulos, ele faz menção à alegria. Isso nos desafia a uma alegria e uma gratidão, mesmo diante dos sofrimentos e das incertezas. Mesmo diante dos sofrimentos e das incertezas. Essa é uma lição para nós. A cooperação não depende, não está condicionada ao conforto. Olha, agora que eu cheguei onde eu queria, agora que eu tenho tudo o que eu sonhei, agora que eu estou com a vida do jeito que eu sempre planejei, agora que eu alcancei todos os meus objetivos, agora eu posso pensar em cooperação. Nunca foi dessa forma. Era uma igreja que simplesmente entendeu o evangelho e cooperava. Mesmo não tendo tudo. Há o desafio que a nossa cooperação seja efetiva. E não aquela cooperação interesseira. Às vezes a gente vê crentes no nosso Brasil, que você fala, olha, ele coopera. Vamos entender essa cooperação, então. Espera aí, eu descobri que ele coopera tudo o que coopera com seus próprios interesses. Aí é fácil cooperar, né? Olha, eu vou ajudar o irmão Eduardo, porque em última instância, eu ajudando o Eduardo lá na frente vai me ajudar. Eu estou ajudando quem? Pastor, como você ama o Eduardo, hein, pastor? Amo nada, eu estou pensando em mim mesmo. E é interessante que nesse mesmo contexto de cooperação, Paulo está orando por relacionamentos sinceros. Que os relacionamentos fossem sinceros. Temos que cooperar de forma efetiva, não buscando os nossos próprios interesses. Terceiro desafio. Nós cremos na perseverança dos santos. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Sim, é verdade. Mas isso não exclui a necessidade de continuarmos a prática da oração e da intercessão. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que está escrevendo, que tinha certeza da cooperação daqueles irmãos, que começou no primeiro dia, quando eles creram, e que Deus realizou uma obra na vida deles, que haveria de ser completa até o último dia, quando eles estivessem na presença do Senhor. Esse mesmo Paulo que escreveu sobre isso, é o Paulo que poucas linhas depois está orando, escrevendo a oração que ele fazia por aqueles irmãos. Então, mesmo sabendo
da segurança da salvação, Paulo intercedia e orava por aqueles crentes. Mesmo sabendo que Deus concluiria sua obra sobre a vida daqueles crentes, Paulo intercedia por eles, buscando o progresso e a maturidade deles na fé. Nós somos salvos. Nós temos comunhão com os nossos irmãos na fé, que foram salvos como nós somos salvos. Experimentaram e partilham da mesma salvação que nós temos. Mas isso não impede de orarmos uns pelos outros, de querermos ver o crescimento dos irmãos, a formação de Cristo neles e de Cristo em nós. A certeza da salvação não nos torna, ou não deveria nos tornar, negligentes quanto à oração. E eu espero que o Senhor, Ele venha por meio do seu Espírito sobre a sua e a minha vida. Ele venha fomentar em nós compromisso, constância e, terceiro lugar, crescimento contínuo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos concluir com uma oração. Em seguida eu vou passar a palavra ao pastor Ivan. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu favor, pela tua graça. Nós somos o teu povo, o rebanho do teu pastoreio. Pertencemos ao Senhor Jesus. E fomos alvo do teu amor, não por algo em nós, não por alguma qualidade, não por alguma coisa boa, intrínseca dentro de nós, mas tão somente por tua graça e misericórdia, pelo teu amor insondável, inescrutável, que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor começou uma obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo. Por isso, ó Deus, que na nossa vivência sejamos marcados pela cooperação, pela constância e pelo crescimento contínuo. Nós clamamos, ó Deus, que assim seja. Clamamos, ó Pai, pelas nossas vidas, que o teu povo, ó Deus, que proclama e que confessa o teu nome, experimente esse processo continuamente de Cristo sendo formado em cada um deles. Cristo sendo formado em cada um de nós. Assim nós oramos e te agradecemos. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e transforma, ó Deus, nas nossas vidas tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor, ó Deus, tire de nós, e tudo aquilo, ó Deus, que nós ainda não somos tão semelhantes a Cristo, que o Senhor nos transforme para a tua honra e tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.